Antes de respondermos o que é ecologia, que tal ver como as pessoas compreendem a ecologia? O estudo da diversidade dos ecossistemas, e ela é muito importante porque esse estudo traz um conhecimento sobre os seres vivos, tanto para os biólogos quanto para as pessoas que não fazem biologia. A ecologia, ela estuda a relação entre os seres vivos e o meio que eles estão inseridos. Eu acho que é importante para a gente justamente entender como essas relações afetam o meio ambiente, as nossas vidas, a economia e tudo mais. A ecologia é o estudo da natureza, dos animais, dos seres vivos, tudo que tem vida na Terra. Os estudos que envolvem a ecologia, que envolvem os animais, os seres humanos, eles auxiliam a gente a encontrar saídas melhores de viver mesmo. Seres humanos e animais e outros tipos de seres vivos. Então, eu acredito que a importância está muito no sentido da preservação. A etimologia da palavra ecologia vem do grego oiko, que significa casa, e logos, que significa estudo. Assim, o significado da palavra ecologia é estudo da casa. Mas onde seria essa casa? A casa seria então o ambiente em que vivemos, ou melhor, a relação entre os organismos e o meio em que vivem. Primeiro, é importante falar que a definição de ecologia passou por diversas mudanças ao longo do tempo. A que nós vamos usar aqui é a de Krebs de 1972, que diz que a ecologia é o estudo científico da distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e a abundância. Ou seja, a ecologia é uma ciência que busca entender como os organismos estão distribuídos na natureza e como as interações entre eles vão influenciar essa distribuição e sua abundância. Ao longo do vídeo, iremos explorar melhor os conceitos de abundância e interações. Seguindo essa definição, podemos pensar que a ecologia pode reivindicar ser a ciência mais antiga de todas. A ecologia, como toda ciência, é baseada em teorias que podem ser testadas para serem aceitas. Assim, Colin Townsend define alguns pontos fundamentais para o desenvolvimento de um projeto ecológico. O primeiro é que os fenômenos ecológicos ocorrem em várias escalas, podendo ser escalas temporais, espaciais ou biológicas. O segundo diz que a evidência ecológica provém de uma variedade de fontes diferentes. O próximo ponto nos fala que a ecologia conta com evidência verdadeiramente científica e com a aplicação da estatística. Por último, Townsend diz que a ecologia busca estudar 4 níveis, sendo eles: organismos individuais, onde procura saber como os indivíduos são afetados pelo seu ambiente e como o afetam; populações, onde a ecologia se preocupa com a presença ou a ausência de uma determinada espécie e outras características; comunidades, tratando da composição de comunidades ecológicas; e, por fim, ecossistemas, compreendendo a junção da comunidade com o ambiente físico. A escala da ecologia é tão diversa que podemos falar desde ecossistema global, como a elevação do dióxido de carbono na atmosfera e a mudança climática global, até a ecologia de uma célula individual, que pode ser a competição de uma população de patógenos pelos seus recursos. Assim como a escala espacial, a escala temporal pode compreender as mudanças de um período de dias ou semanas, ou então de milhares de anos, como é nos estudos sobre os efeitos das glaciações. Muitos estudos ecológicos envolvem inicialmente a observação, a fim de estabelecer padrões daquilo que é observado. Por exemplo, a diversidade de árvores em um fragmento florestal varia dependendo da composição do fragmento. Após a identificação desses padrões, é necessário buscar a explicação. Esse processo é feito através de experimentos de manipulação em campo. No caso das aves, talvez seja preciso levantar as espécies de aves presentes em diferentes fragmentos florestais e identificar quais são as características desses ambientes. Além disso, muitas vezes os estudos da ecologia se voltam para sistemas laboratoriais ou de modelos matemáticos, de forma que essas etapas são de extrema importância para o desenvolvimento desses estudos. Isso acontece pois muitas vezes os experimentos em campo são mais custosos e de difícil controle. Afinal, ocorrem em um ambiente afetado por multifatores que podem influenciar no resultado da pesquisa. Já o laboratório pode ser o melhor caminho para se testar questões específicas com o devido controle. Porém, nem tudo é tão perfeito. É quase impossível recriar com exatidão o ambiente ou a relação que está sendo analisada em laboratório. E é nesse contexto que os ecólogos fazem uso de modelos matemáticos e estatísticos. A análise estatística na ecologia é essencial para aumentar a confiança na veracidade da conclusão do estudo. Afinal, a ecologia é uma ciência que se baseia em conclusões resultantes das investigações. Essas análises são realizadas após a coleta dos dados, então, para que ela esteja correta, os ecólogos devem planejar o que irão coletar e garantir que tenha a quantidade suficiente de dados para uma análise próxima da realidade. No nosso exemplo, não poderíamos testar a hipótese das aves se coletássemos apenas 2 aves em 2 fragmentos distintos.
Isso afetaria a veracidade das nossas análises estatísticas, e é por isso que o ecólogo sempre procura uma boa amostragem. Ao decorrer do vídeo, foram apresentados alguns conceitos, como ainda também vai ser visto outros. Sendo algum desses conceitos a cadeia alimentar, que seria basicamente uma sequência de organismos que vão servir de alimento um para o outro, sendo assim dividido em níveis tróficos, que seriam os produtores que produzem seu próprio alimento como plantas e águas, consumidores primários que se alimentam dos produtores, também chamados de herbívoros, como por exemplo a capivara, consumidores secundários que se alimentam desses consumidores primários, sendo eles carnívoros ou onívoros, consumidores terciários que se alimentam desses consumidores secundários, como as onças, e por fim os decompositores que decompõem a matéria orgânica, sendo as bactérias e os fungos. Seguindo essa linha, nós temos os recursos, que seriam todos os elementos do ambiente que os organismos usam para multiplicar, crescer e reproduzir, sendo que esses recursos são limitados, levando assim a competição pelos mesmos entre as espécies. Nós temos as condições, que são aquelas características físicas e químicas do ambiente que não são consumidas, porém elas podem ser alteradas pelos organismos ali presentes, sendo assim a temperatura, a umidade, o pH, por exemplo. Nicho ecológico, que seria basicamente o que cada espécie vai conseguir tolerar, que seriam as condições do ambiente que ela iria aguentar, e suas exigências, que serão os recursos, onde o que ela vai usar para crescer, multiplicar e reproduzir. Vamos ter também interações ecológicas, que são as interações entre organismos de uma mesma espécie ou espécies diferentes, sendo chamadas de intraespecíficas e interespecíficas, respectivamente. Essas interações podem ser tanto harmônicas, que as duas espécies beneficiam, ou desarmônicas, onde uma espécie sai prejudicada. Nós temos a abundância, que é a quantidade de indivíduos de uma espécie em uma área, a amostragem, que é o processo no qual é coletado dados sobre uma porção de ecossistema ou população selecionada pelo pesquisador, com o objetivo de obter informações sobre determinada área. E por fim, nós temos a diversidade, que significa a variedade ou quantidade de espécies diferentes que tem em duas ou mais áreas. Após entendermos todos estes conceitos basilares da ecologia, precisamos saber, afinal, quem trabalha com ecologia. Neste caso, o profissional da área é o ecólogo. O ecólogo é aquele profissional dentro da área da biologia que busca desvendar os mistérios do meio ambiente e os seres vivos que vivem ali. Você sabe quem foram os primeiros ecólogos do mundo? É fato que a civilização humana começou a se desenvolver a partir do descobrimento do fogo. Com isto, o homem pôde iniciar o processo de modificação do ambiente à sua volta e à sua vontade. Tudo com o intuito de saber onde e quando seus alimentos e inimigos estão localizados. Mas o estudo da ecologia não para por aí. A civilização precisou mais do que fogo para crescer. Você sabe qual foi outro fator marcante? No caso, foi a agricultura. Entender o que as plantas precisam para sobreviver, por que uma plantação morreu na seca e a outra não. Entender e aprender a manejar a vegetação com o objetivo de sobreviver em benefício próprio. Agora que sabemos o que é um ecólogo, precisamos entender o seu papel como cientista. Consegue imaginar qual é? O papel do ecólogo, de forma objetiva, é de compreender as interações entre os organismos e o ambiente, sendo este profissional essencial para a sustentabilidade, gestão e preservação do meio ambiente. Dentre suas diversas funções, podemos citar três principais, sendo elas monitoramento ambiental, desenvolvimento em conjunto com autoridades para desenvolver políticas públicas e educação ambiental. Podemos observar até aqui a importância dos ecólogos para o meio ambiente e para a sociedade em que vivemos. Mas onde estão estes profissionais? Onde vivem? A depender da função que o ecólogo exerce, o mesmo estará em diversas instituições. Se o profissional está na função de pesquisador, normalmente estão em universidades e instituições de pesquisa realizando estudos. Podem estar gerindo unidades de conservação, ou então podem estar trabalhando com conservação por meio de ONGs ou mais. Podem atuar em instituições de educação em prol do desenvolvimento do pensamento crítico acerca do meio ambiente. E por falar em educação, a população participa desse processo de estudo do ecólogo? A resposta é sim. A população pode participar de todo este processo, seja por meio da educação, trabalho, prestação de auxílio e muito mais. Para isso, damos o nome de ciência cidadã, onde todos podem participar. Um dos exemplos mais comuns hoje com o advento da tecnologia foi a criação da plataforma iNaturalist. Esta que busca fazer o levantamento de seres vivos presentes em qualquer área. As pessoas podem tirar fotos de qualquer ser vivo e postar na plataforma, que um especialista vai lá identificar esta determinada espécie, contribuindo com a contagem de espécies existentes na região e, consequentemente, solucionando uma das maiores lacunas existentes quando falamos de biodiversidade, a desinformação. Falamos tanto sobre o papel do ecólogo e a participação da comunidade que esquecemos de algo.
Para que estudar isso atualmente? Será que isso tem alguma relevância? Muito mais do que importante atualmente, nos encontramos na era antropoceno, caracterizada principalmente pela influência do ser humano no ambiente, ou pior, seus impactos no mesmo. A cada dia que passa, é possível visualizar estes impactos no nosso dia a dia. Queimadas intensas, urbanização desenfreada, extinção de espécies, mudanças climáticas, poluição do ar e da terra, tantas alterações negativas que é impossível enumerá-las. Portanto, o papel do ecólogo em conjunto com a sociedade para a preservação do meio ambiente é mais do que importante. Através dessa cooperação, há a chance de um desenvolvimento sustentável e a criação de melhorias para o mundo. Now the way just one classic